Boa tarde, bom dia. Não, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, né? Bem-vindo ao canal Um Tricolor por aí, né? Aqui é onde falaremos do São Paulo. Postarei vídeo. Vou tentar postar vídeo todos os dias, falar do futebol, do cotidiano, falar sobre o São Paulo. Passar uma visão de um torcedor comum, como todos vocês são, né? E que acompanha o São Paulo diariamente, né? Então, vou tentar fazer live, crescer o canal, mas é como eu falo, sempre falei nos vídeos anteriores, eu volto a repetir aqui. Eu só tenho o celular e a vontade de fazer até agora, então não tem muito recurso, né? Tava os primeiros vídeos gravei na praia, ontem eu não pude pôr vídeo no ar, porque tava sem tempo, daí gravei um vídeo de manhãzinha que eu sempre fazia lá na praia, mas tava com muito vento, muito barulho, o vídeo ficou muito ruim, não deu pra postar, então peço desculpa aos amigos que acompanharam, né? Mas hoje vou falar um pouco do que passou no jogo do Mirassol, né? Já passou um pouco. E falar sobre os heróis tricolor, né, cara? Os heróis, os benéficos, né? Afinal, né? Tem recompensa por essa bela campanha que o São Paulo está fazendo no Campeonato Brasileiro, né? O orgulho que está dando ao torcedor São Paulino, né? A gestão maravilhosa do seu Júlio Casares, que está dando norte para a gente, né? Para a gente voltar a ser uma potência, ser campeões, né? Brigar por títulos, né? Como nós estamos vendo o Gnomo Verde, o Flamengo, né? Então, assim, né, cara? Foi um prêmio para isso, né? Afinal, nós estamos brigando pela liderança ou por estar no G4, né? Só que não, né? Só que não, né? Mas a recompensa vem, né? Veio, afinal, né? Afinal, vai dar bicho se chegar na Libertadores, né? Então, vamos falar sobre isso, né? Sobre esse tema, né? E vou dar uma breve explicação passada do jogo do Mirassol, falar um pouquinho, né? Só para dar uma lembrada, né? Para deixar gravado. E vamos, então se inscreva no canal, deixa o like, compartilha e vamos poder crescer aí, tentar fazer esse projeto aí, crescer, se alavancar, né? Então, pronto, então. Vou começar falando sobre o. Já passou, né? Perdeu um pouco tempo, sobre aquela vergonha do jogo do Mirassol, né? Aquela pouca vergonha que foi, né? Pouca vergonha, não, muita vergonha, né, cara? Porque o São Paulo, assim, eu tô falando desde o jogo da LDU, né? O São Paulo, depois que foi eliminado para a LDU, largou o Campeonato Brasileiro, largou de vez, né? Deu um respiro ali contra o Fortaleza, fez uma partida muito digna. Contra o Palmeiras, depois, assim, contra o Grêmio, foi uma palhaçada, uma pataquada, e contra o Mirassol não se fala, né? Pode ter tomado uma goleada ali, né? Então, uma vergonha, assim, né? Eu já falei, volto a repetir, esse canal aqui vai se posicionar contra o seu Júlio Casares, né? A péssima gestão dele, né? A omissão que ele está fazendo com o São Paulo, né? Perdido completamente, né? Eu assisti um vídeo do Barolo, que pede que na sua timeline do seu vídeo do Barolo Vídeos, ele fala sobre a renúncia, pedindo a renúncia do seu Júlio Casares, que eu acho uma boa ideia, né? Eu compactuo com a opinião do Barolo, cara. Eu acho uma boa ideia mesmo, cara. Porque já tá lagado, né? O vídeo anterior que eu ia fazer sobre isso era isso, São Paulo jogar das taças, largar das taças, né? E passa pela figura, pelo espelho, pela imagem do seu Júlio Casares, né? Que tá com dor nas costas, pode viajar, né? E tem 14 meses ainda de mandato dele, né? Então, assim, pra mim, assim, essa péssima time de São Paulo, o péssimo momento de São Paulo, é muito ligado ao seu Júlio Casares, que aumentou a dívida, dobrou a dívida, né, cara? E fica fazendo o canto da sereia pra gente, né? Então volto a repetir, pra mim, o grande responsável de tudo tem nome e sobrenome, seu Júlio Casares, né? Mas, assim, também eu acho que a gente tá na hora também de cobrar seu elenco, né, velho? Eu entendo que o elenco do São Paulo é fraco, tem jogadores que não deveriam estar aí, algumas contusões, assim, muito da casualidade, né? Tem 3 jogadores machucados no joelho, o Calero, o André Silva e o Real Francisco, que é tudo joelho, é uma coisa, assim, que é muito inexplicável, né? Mas também passa pelas contratações, né? São Paulo prefere dar de graça lá, não quer que fala preço de banana, né? Então vamos falar de graça, né? Ou quase de graça, né? Os meninos de Cotia, pra trazer dinheiro, trazer Rigoni ali, cara. Esses jogadores que não acrescentam nada, cara, não acrescenta nada, né? Então, tudo isso. Mas eu acho que também tem a postura do jogador, né, cara? O São Paulo. Saiu a notícia ontem, já vou falar sobre o salário atrasado, o direito de. Mas que, assim, aqui nós vamos defender o atraso de salário. Eu acho isso inadmissível. São Paulo, que se quer uma gestão profissional, quer. São Paulo, nós e o SKN aqui se posiciona a favor disso. Uma gestão profissional, uma gestão que tem implementação, que pensa no futuro, que pensa grande, cara. Que não pode ficar vivendo assim e achar que, não, os jogadores aceitam e tal, é salário. Tem que pagar. Até pra ter cobrança, né, cara? Até pra ter cobrança, né? Entendeu? Então, assim, mas isso é uma recorrente dessa gestão do dever salário, né, cara? E assim, tem poucas coisas que eu acho que
na gestão do seu Júlio Casares, o São Paulo tem de bom. E no meu ponto de vista, que o São Paulo, que o Júlio Casares conseguiu fazer, aí podemos entrar no mérito da custo-benefício, valeu a pena, o tanto do jogador. Tem tudo isso aí, a gente pode entrar nesse mérito, eu acho que é exagerado, eu acho que muitos jogadores, ele se julga ter trazido alguns jogadores que realmente pode-se dizer que funcionou, mas teve muito que ele trouxe que não funcionou, né? Então ele só pega esse exemplo que lhe convém, né? Mas é um time que sempre teve brilho, né, cara? Desde o Rogério Ceni, do próprio do Crespo lá, fizeram até a faixa lá, onde as pernas não chegar, o coração alcança, né? Ou alguma coisa assim, onde o coração, alguma coisa desse tipo, né? E, e fazia isso. Então é sempre um time que tinha um brilho, né, cara? Tinha uma vontade, os caras mostravam vontade. E o São Paulo, cara, na fase que tá, do jeito que tá, não pode abrir mão disso, entendeu? Não pode abrir mão disso, cara. Falta 14, agora falta 9 pro São Paulo. São Paulo tem que disputar, precisa ter brilho. E isso, pra mim, no meu ponto de vista, não pode ser uma virtude. Isso aí tinha que ser uma característica, uma qualidade, não, uma coisa que seja normal, igual ser honesto, cara. Você não pode elogiar a pessoa por ser honesto, é uma obrigação da pessoa ser honesta. Entendeu? E Correia, eles ganham bem, cara. Eles podem estar no Flamengo, no Palmeiras, que hoje são os times com mais dinheiro, mais potência, melhor time, mas estão num time que joga a Série A, que joga Libertadores ano sim e outro não, né? Ele jogou 2 anos direto. É um time gigantesco, no meu ponto de vista, não só porque são São Paulo, mas ainda é o maior time do Brasil, entendeu? Então a gente precisa entender a grandeza que tem o São Paulo. Isso, pra mim, passa pro jogador, cara. Isso também o jogador precisa cobrar. São Paulo, o jogador não pode ser tão apático como estão os jogadores de São Paulo. Não pode, cara. Não pode tomar um gol com 40 segundos do primeiro tempo e achar que isso é normal, cara. Cadê o Muricy que sempre falou de brilho, de vontade, tem que ter querer? Cara, tem que chegar lá, esses caras, entendeu? Os caras falam, perdeu a Libertadores, isso não pode ser desculpa, entendeu? Desculpa, cara. Isso pra mim é uma desculpa, é uma ferramenta muito fácil, entendeu? Você correr, se dedicar, dar cara. Isso não passa, ter brilho, ter vontade. Isso não tem a ver com o time ser bom ou ser ruim, entendeu? O time ser bom ou ser ruim, ser mal treinado, isso daí a gente pode questionar. Mas isso que tá faltando no São Paulo, porque o São Paulo tinha isso. E se perdeu desde o ano passado. Quando o São Paulo confirmou que tava na Libertadores, largou mão, cara. E pra mim isso é uma falta de respeito com o torcedor, comigo, com você, com todo mundo que gasta tempo, gasta energia, acompanha, entendeu, cara? Os caras que vão viajar. Porra, velho. Imagina você sair de São Paulo pra Porto Alegre, ir lá gastar o dinheiro do caramba, gastar tempo, gastar energia, gastar um monte de coisa, pra ver essa pataquada que é. Toma um gol, abandona o campeonato, abandona o jogo. Entendeu? Então falta brilho, falta querer, entendeu? Falta isso no São Paulo. E pra mim isso tem a ver de jogador. Acho que tá na hora de começar a cobrar jogador. As questões táticas, técnica, qualquer coisa, nós vemos depois. Mas o brilho, a vontade de querer entrar em campo, isso é de jogador. Isso tá faltando. Faltou, eu não gosto, entendeu? Então isso eu creio que também precisa ser cobrado, entendeu? Por isso que ele precisa ter isso, entendeu? Ele, no meu entendimento, no meu modo de pensar, o seu Crespo ele tem que chegar. Ele tem que chegar nos jogadores, perguntar pra eles, quem quer correr, quem vai jogar, quem quer jogar, quem não quer, tira, menos vai que dá. Eu vejo muita gente se preocupando com a zona de rebaixamento. Eu vou falar uma coisa, cara, sinceramente, São Paulo tem 27 pontos. Se não conseguir fazer 5 pontos, 6 pontos em 27, fecha as portas, cara. Sinceramente, fecha as portas, né, cara? Então, assim, eu não consigo acertar que o São Paulo vai ficar 5, 7 pontos, que seja, vai ficar brigando pra cair, cara. Sinceramente, assim, por mais que o Vitória tá vindo, São Paulo, por exemplo, contra o Bahia, os caras, contra o Bahia tem que ganhar, né? Então, assim, pra mim também tem que começar a ter cobrança em cima de jogador. Seu Lucas não pode ficar, tem que trabalhar. O Lucas tem que jogar, cara, tem que correr também, cara. Parece que não, né? É o segundo lugar, parece que não vai também. O seu Oscar já não joga mais esse ano, o seu Wendel também já não joga esse ano. O seu Rafael Tolói também, trouxe esse cara, não sei pra que também, entendeu? É muito jogador caro, cara. São Paulo, eu vi um papo que São Paulo tem a quinta maior folha salarial do elenco. Quinta do Brasil. Pô, pra tá isso aí, cara, então é uma pataquada, né, cara? Então, assim, e já vou pegando um gancho aqui pra falar sobre isso, né? Que ainda. Aí eu vi as notícias que o seu Júlio Casares, com esqueci o nome do rapaz, perdão. Eu, como falei, tô meio sem tempo aqui, vou começar a trabalhar hoje. Vou ter que começar a anotar, fazer as anotações aí, fazer o roteiro legal. Mas trouxe o jogador lá, um braço forte, o jogador, um intendente, subintendente dele lá, eu esqueci o nome do rapaz. Deixa nos comentários quem lembrar o nome do rapaz aí, né? E falou que despache lá e tal, que dá uma coisa, vai dar um foco maior no Campeonato Brasileiro e vai dar premiação, né, cara? Aumentou o bicho, né, cara? Aí os caras, né, aumentaram o bicho pra chegar em 8º lugar, 6º lugar da Libertadores, né? Cara, é inacreditável, né, mano? Cara, os caras têm que precisar ganhar bicho
pra disputar, pra querer ganhar a Libertadores, cara, fecha as portas, cara. Pelo contrário, cara, ele tinha que chegar com 2 pés na mesa lá e chegar nesses caras e perguntar: o que tá acontecendo, rapaz? O que tá acontecendo? Mas também vai fazer isso. Não deve, foge. O presidente fala: paga nós primeiro, né? Os caras vão falar, entendeu? Então, o seu Júlio Casares, assim, tá perdido, né, cara? Como eu falei no vídeo ali do Barulho, eu tô de acordo com o Barulho, renuncia, seu Júlio Casares. São Paulo tá lagado, entendeu? E vem com essa, pra mim, cara, é premiar incompetência, entendeu? É premiar incompetência, entendeu? É inacreditável, entendeu? O cara já ganha um monte de dinheiro, cara, tem que pagar pra chegar no 8º lugar. Esse que tem vergonha na cara, velho, querer isso aí, cara. Esse que fala: pô, ano que vem eu tenho que estar jogando na Libertadores. Ano que vem eu quero ter visibilidade, entendeu? Entendeu? Então, pra mim, sinceramente, isso aí, cara, é premiar, como eu vou colocar no título aí, é recompensa à incompetência, entendeu? É recompensa à incompetência, entendeu? Precisa ter cobrança, São Paulo precisa, cara. Acho que é o São Paulo, como eu falei. Eu, às vezes, me parece, assim, me dá a impressão que o São Paulo ele se coloca muito como um time mediano, um time diferente, entendeu? Ele não se vende como um time grande, entendeu? Eu não tô aqui pra dizer: pô, o filho de São Paulo não tem dinheiro pra competir com o Flamengo. Tudo bem, cara. Mas, pô, questão de esquema tático, de se colocar, de brigar, de lutar, velho. Entendeu? Entendeu? São Paulo precisa, cara. São Paulo precisa crescer, São Paulo precisa mentalmente, entendeu? E não faz isso. Deve isso aí, cara, que deve o salário dos jogadores e nem já vai pagar a compensa, aumento de bicho pra chegar na Libertadores. Ah, pelo amor de... Por favor, né, cara? Por favor, velho. Entendeu? É obrigação desses caras, depois da pataquada que esses caras não fazeram. Entendeu? Paga muito de jogador, então é muito fácil, é um resort, entendeu? E o seu Júlio Casares fica com essa complacência, com essas coisas, tem que ter cobrança no São Paulo. O São Paulo precisa ser um time mais cobrado, precisa entender, que o jogador fala: eu quero estar aqui. É igual eu falei, o seu Crespo, no meu entendimento, ele tem que chegar hoje, acho que hoje é a representação do São Paulo, né? Chegar hoje e falar isso, falar: ó, só vai jogar no São Paulo quem quiser, quem não tiver, pode entrar de férias, cara. Chama os moleques da base aí, chama qualquer um aí, entendeu? Dá um jeito. Mas não pode ter jogador indiferente no São Paulo. São Paulo, os jogadores estão indiferentes, estão deixando de lado, entendeu? Então precisa querer. Claro que também um presidente também precisa querer, né, cara? E ele é o que mais largou, né? Tá nem aí pro São Paulo, né, cara? Tá preocupado com as eleições aí, cara. É um cara omisso pra caramba aí, né? Mas igual eu falei, né, cara? Eu acho isso aí, eu vou voltar a repetir. Pra mim, isso é uma pataquada do São Paulo de novo, cara. É recompensar a incompetência, entendeu? Eu acho que a motivação não pode ser dada a dinheiro, entendeu? Não precisa, entendeu? Não tô fazendo por merecer esses caras. Não tô fazendo por merecer. É um time que se tivesse correndo, tivesse lutando, eu até entenderia. Mas não tá, entendeu? Essa que é a verdade. São Paulo não tá correndo, não tá lutando. É um time que largou. E eu acho isso um absurdo, cara. Pra mim isso é um absurdo. Esses caras tinham que ter... Quando terminou, falar: o ano que vem nós tem que estar na Libertadores, tá ligado? E não... Ó, estão nem aí, cara. Então eu nem acho que vai pra Libertadores mesmo, entendeu? Porque não merece ir também, né? Não luta, não se dedica, não busca o tá lá, entendeu? Então assim, né, cara? Eu acho sinceramente aí que o São Paulo caminha de mal a pior. Ano que vem pra mim vai ser pior ainda, entendeu? Vai ser um ano pior que esse ainda. Porque o seu Júlio Casares dá a impressão que não tem rumo, não tem ideia, cara. Não tem ideia que tá acontecendo em São Paulo, né? Uma hora fala que vai vender a base, eu falo que é hoje ainda não. Tomara que não venda, né? Porque, meu Deus, cara, tudo que vem do Júlio Casares, eu tenho um pé atrás. Um, não, 2 pés atrás, cara. Eu não confio em nada. Em nada. Em nada desse cara, entendeu? Sinceramente, assim, eu tô falando questão administrativa. Eu não confio em nada, entendeu? Então é bom a gente ficar atento, né? Mas vamos ver o que dá com o São Paulo, tá certo? Amanhã falarei mais, amanhã eu vou falar sobre no meu entendimento, na minha avaliação, a, o, a, pica- a, pequeta, como o São Paulo tá se apequenando, né, no meu entendimento. Por que o São Paulo tá se apequenando? Eu acho que o São Paulo tá se apequenando, entendeu? Isso pra mim não tem a ver com o título, com a história, não. Eu tô falando a visão, o jeito que se comporta pra negócio que para mim, no meu entendimento, assim, a mentalidade de São Paulo é uma mentalidade pequena, né? Então, vou ver se eu falo disso amanhã, tá bom? Falar de São Paulo, se acontecer alguma coisa, né, hoje e tal, algum desfecho, eu falo, coloco no assunto também do vídeo amanhã, tá bom? Volto a repetir, dê like, se inscreva, compartilha e vamos aí. E não vamos desistir, vamos pro São Paulo até o fim, tá, né? Como diz a, a faixa do São Paulo que a gente sempre lembra: aqui só se torce pro São Paulo, não se torce pra jogador, não se torce pra técnico, não se torce pra dirigente, só se torcemos pro São Paulo, hein? Tá certo?
Valeu, rapaziada. Valeu, menino, todo mundo que assistiu. Obrigado e fica na paz.